Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Vamos começar a nossa reflexão hoje em horário diferenciado, por conta de alguns compromissos. Cadê minhas lamparinas? Bora lá, Instagram, bora chamar minhas lamparinas. Hoje o item 87, contigo, que vai ser uma reflexão do Livro dos Espíritos, da questão 114. Eu vou botar o tema aqui para vocês. Bom dia, Gleison. Ou bom dia não, boa tarde, Gleison. A gente está acostumada com o horário da manhã. Seja muito bem-vindo. Vamos esperando o pessoal chegar. Pessoal, será que ainda não saíram do trabalho? Todos ainda trabalhando. Vamos ver quem vai conseguir participar aqui com a gente nesse horário diferenciado hoje. Hoje, então, o item 87, contigo, do livro, estudo do livro Religião dos Espíritos, de Chico Xavier por Emmanuel. E hoje nós vamos falar a respeito dessa questão que é a 114, da reunião pública do dia 7/12 de 59, questão 114. Vamos para a questão? Olá, Marcos, boa tarde, seja muito bem-vindo. Vamos fazer essa reflexão, então. Eu vou começar aqui pela questão, que é a questão 114, em que Kardec questiona os espíritos lá no item Progressão dos Espíritos. Olá, Flavinha, seja bem-vinda, Babi. Sejam muito bem-vindos. Olha aí o Gleison falando que essa hora está bem melhor. Para alguns melhor, para outros nem tanto, né, Gleison? E aqui, quando ele fala da progressão dos espíritos, nesse item 114, Kardec questiona os espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou seja, ou eles são mesmo que se melhoram? Ou seja, será que eles já nascem bons ou nascem maus? Ou eles vão se melhorando ao longo do tempo? E aí os espíritos respondem, são os próprios espíritos que se melhoram e melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então ele já começa aí essa questão de forma super objetiva, trazendo essa questão de melhoria, de que o espírito vai evoluindo conforme as suas experiências, conforme essa ordem vai de uma ordem inferior para uma ordem superior, e aos pouquinhos ele vai se melhorando, vai se modificando. E aí Emmanuel vai falar a respeito disso nessa reflexão de hoje, e a reflexão de hoje também é bem curtinha, e aí eu acredito que o Emmanuel já está chegando aí no final do livro, ele está sendo mais objetivo com a gente, imaginando que nós já estamos de alguma forma sintonizados com todos esses ensinamentos. Nós estamos aí no item 87, mas a gente vai até o 91, que é quando finaliza o livro. E aí Emmanuel começa, ele diz o seguinte: a lei protege, o lar acolhe, a família une, o tempo concede, o ensejo faculta, a ação cria, o mestre orienta, o livro instrui, o trabalho habilita, a luta desbasta, ou seja, alisa, né, limpa, ou seja, conforme a gente vai lutando, a gente vai aí se limpando. A prova define, o hábito mecaniza, a experiência prepara. E aí eu vou trazer um pouquinho a respeito, vou parar aqui, né, pra gente parar e trazer algumas elucidações a respeito dessas questões. E aí ele fala o seguinte, quando ele fala a lei protege, ou seja, protege muitas vezes, mas ao mesmo tempo tem algumas situações que a lei, quando ele fala aqui da lei, imagino que ele não está falando só das leis humanas, mas principalmente das leis divinas. O lar acolhe, ou seja, o lar também é uma forma da gente chegar num ambiente seguro, né? Minimamente que a gente se sente seguro, para que a gente, através da nossa família, dos nossos pais, consiga se desenvolver aí como espírito e evoluir nessa questão espiritual, como é trazido aqui na questão. Olá, Mari! Seja muito bem-vinda, Heloísa também. O Jenny, que está aqui com a gente também, acho que é Jenny. Antônio, seja muito bem-vindo. O Marcos está perguntando aqui, você já escolheu o próximo livro para estudarmos? Tô em dúvida, Marcos. Já tenho um aqui que eu tô, dois que eu tô na dúvida, mas podem mandar sugestões. Serão sempre muito bem-vindas, viu? Tem que ser um livro de leitura rápida para que a gente
não tem uma leitura muito prolongada, e as pessoas que pegam naquele dia também não percam o histórico também da leitura, porque a gente já vai fazer o estudo, tá fazendo aí o estudo do livro Boa Nova toda sexta-feira, e a leitura de manhã é legal a gente fazer essa leitura para começar bem o dia, então não precisa ser necessariamente uma continuidade, né, de um livro, que para cada capítulo a gente tem uma continuidade do capítulo anterior, então o ideal é que fossem pequenas leituras assim como esse, de mensagens positivas para a gente começar bem amanhã. Então fiquem aí tranquilos, que vai ser algo nessa linha, mas também aceito sugestões, podem mandar. E aí quando o Emmanuel fala a respeito desse o mestre orienta, ou seja, o mestre dá o direcionamento, porém cabe a nós também, de alguma forma, seguir o nosso caminho, seguir a nossa trajetória. Por mais que ele dê toda essa orientação, nós precisamos fazer a nossa parte nesse movimento aqui de transformação. Aí ele fala, o livro instrui, o trabalho habilita, porém a luta desbasta, né? Então, não adianta a gente ter todo esse conhecimento, toda essa instrução, ter a possibilidade de trabalho, que com certeza nos auxilia, né, através desse exercício, mas muito mais a luta, as dificuldades vão nos dando oportunidade também de ir se desenvolvendo. E eu achei interessante quando ele trouxe também o hábito mecaniza. Quantos de nós muitas vezes estamos trabalhando ou muitas vezes estamos no convívio do nosso lar com as pessoas que a gente gosta, a gente vai no restaurante, a gente vai em determinados locais e a gente está de forma tão automatizada em determinados momentos que a gente não percebe que a gente está fazendo tudo no modo automático. Então muitas vezes a gente está ali com algumas pessoas, almoçando, jantando, estando presente fisicamente, mas a gente está ali muitas vezes no celular, né, mandando mensagem, está respondendo a pessoa de forma automática, não está ouvindo o que a pessoa está falando, aí você responde de forma automática e depois ela pergunta, mas o que eu falei? E a gente não sabe o que a pessoa está falando. Então olha aí a importância da gente sair muitas vezes desse modo automático, que é o que ele traz aqui, né, e que esse hábito muitas vezes nos leva a esse automatismo. Então olha quanta coisa legal que ele trouxe para a gente refletir. Marcos está colocando aqui, Antônio colocou o Consolador. Consolador é bom, hein, Marcos? Ou Antônio. E o Marcos colocou, ó, não pare, o dia não começa sem a sua leitura matinal. Ah, gratidão, Marcos. Não vamos parar. Talvez a gente dê um intervalo para poder fazer a escolha e se organizar com a programação, definir o horário, o melhor horário, até porque eu tô tendo outros compromissos agora. Mas a gente não vai parar, a gente vai retomar aqui, vamos pensar num livro bacana. Esse Consolador eu gosto, viu? Eu tenho ele, acho que é um livro bacana pra gente fazer de estudo. Mas mandem sugestões, serão sempre muito bem-vindas. Boa tarde, Isa, eu ia falar bom dia de novo. Boa tarde, Isa, o pessoal do Status Box também que entrou, o Portal do Magnetismo, todo mundo aí entrando, sejam muito bem-vindos. Então vamos tentar tirar esse hábito automático de fazer as coisas de forma automatizada. A quarentena nos proporcionou muito isso, né? Da gente parar e observar as nossas ações, porque a gente estava tendo algumas ações muito automáticas e não estava prestando atenção nas pessoas que estavam ao nosso redor. E agora a gente começa a observar de forma diferente as pessoas que estão ao meu lado, começa a observar a natureza, que era uma coisa que eu não observava antes, começa a prestar atenção no que as pessoas estão me trazendo, as dificuldades que elas estão me trazendo, mas isso tudo depende muito de nós. Se a gente voltar, né, depois quando sair a vacina, a gente voltar para o nosso ambiente de trabalho, ou muitas vezes voltar às nossas rotinas, será que a gente vai voltar a esse modo automatizado? Então nós precisamos nos policiar em relação a isso. Olá, seja bem-vindo, Igor. O pessoal tá aí sempre com a gente, o pessoal Fete Viana também muito bem-vindo. E aí ele fala da experiência que também prepara. E, gente, nada melhor do que tirar toda essa teoria e colocar na prática. E muitas vezes a gente fica com essa dificuldade de pegar toda essa teoria que o Espiritismo nos traz, todos esses ensinamentos que são realmente maravilhosos, e de alguma forma colocar isso na prática com a nossa família, com as pessoas do nosso trabalho, com os nossos inimigos, muitas vezes com aquelas pessoas que eu tenho dificuldade de perdoar. Então, quando ele vem trazer aqui a respeito dessa experimentação, e que ele traz aqui que a gente
está como muitas vezes espírito inferior e vai evoluindo para chegar no estágio de espírito superior, é justamente por conta disso, porque nós temos que passar por várias experiências diferentes para que a gente vá aprendendo, tirando da teoria e colocando realmente em prática. Olha aí, Babi falando que hoje tem live às 8h15 pelo Encontro Espírita, e aqui também vai ter live, viu, Babi? Hoje nós vamos ter uma live às 7 horas também. Eu vou estar ali no Joca Vieira também, vou fazer uma live hoje falando aí de 2021 e os pensamentos importantes, positivos aqui para esse ano, então a gente vai falar daqui a pouquinho também. Então por isso que a gente tem que dar uma corrida aqui com a nossa reflexão para dar tempo, daqui a pouquinho. Ele fala o seguinte: o título endossa, a dor avisa, a doença depura, a tentação experimenta, o obstáculo desafia, o amigo ampara, o adversário incentiva, o afeto nutre, o auxílio encoraja, a bondade abençoa, a fé sustenta, a oração fortalece e a morte examina. Eu vou parar aqui e a gente vai comentar um pouquinho a respeito desses pontos que ele trouxe. Achei muito legal quando ele fala a respeito da dor que avisa, a doença que depura, porque a gente ainda está numa condição de espíritos que precisa muitas vezes da dor, do sofrimento, da doença para nos alertar quando a gente está seguindo pelo caminho errado e a gente precisa desviar e voltar para o caminho correto. Ou muitas vezes até a gente precisa passar pela dor, né? Quantas pessoas falam, eu dou tanta orientação para aquela pessoa, eu dou conselho e ela sempre parte para o caminho mais difícil. Muitas vezes a pessoa precisa passar pela experimentação, simplesmente falar não é o suficiente. Muitas vezes a pessoa precisa passar pela experiência. Então, quantos de nós aqui muitas vezes tem a teoria, sabe o que é o certo e a gente tem dificuldade de agir conforme esse conhecimento, conforme aquilo que a gente entende que é o correto. E aí a gente precisa passar pela dor, a gente precisa passar pela doença, pela tentação que muitas vezes experimenta. E é interessante quando a gente começa a pensar de, eu tenho determinado vício. A gente só vai saber se realmente eu conseguir me desvincular daquele vício, seja o vício moral, seja o vício físico, de, eu vou parar de beber, eu vou parar de comer carne, ou eu vou parar de, não sei, vamos pensar aqui em vários tipos de vício. Mas qualquer tipo de vício, qualquer modificação que nós queiramos fazer, a gente precisa muitas vezes passar pela tentação. Por mais que a gente tenha colocado ali na nossa consciência de que a gente não vai mais fazer, a gente precisa passar pela tentação. E aí é o que Emmanuel nos traz, a tentação experimenta. Se não houvesse tentação, como é que eu saberia que muitas vezes eu estou conseguindo me desvencilhar daquele vício ou daquela minha dificuldade, ou eu estou me modificando, eu não vou ser mais egoísta. Então, muitas vezes a gente é testado e a gente é testado o tempo todo. Achei muito bom quando ele trouxe isso aqui, justamente porque a gente precisa ser testado para essa elevação. O obstáculo desafia, o amigo ampara. Então, olha só, ao mesmo tempo que eu tenho aqui as dificuldades, que dificultam muitas vezes a gente fazer essa mudança, ou muitas vezes nos testam para que isso aconteça, eu também tenho muito apoio, e aí ele fala do amigo que ampara, do adversário que muitas vezes nos incentiva a mudar, então te tira da zona de conforto. Quantos de nós muitas vezes olhamos aquela pessoa que vem nos criticar, que vem falar de determinada característica que você tem, e você se sente incomodado. Então aquilo te tira realmente da zona de conforto. Então muitas vezes é necessário que isso aconteça. O afeto que nutre, o auxílio que encoraja, a bondade que abençoa e a fé que sustenta. Gente, o quanto a fé nos sustentou esse ano, né, de 2020. O quanto foi importante esse nosso sentimento de fé, esse nosso sentimento de que as coisas iriam mudar, de que as coisas vão mudar em 2021, e a gente vai falar bastante disso agora também nessa live que a gente vai iniciar agora às 19 horas. Então, olha que importante os nossos pensamentos também para que as coisas se modifiquem. Então, quando eu tenho uma vontade verdadeira, quando eu quero realmente me transformar, quando eu quero me modificar, as coisas são, né, a própria espiritualidade nos ampara e nos auxilia, essa energia positiva vai nos fazendo transformar, nos fazendo modificar. E aí ele fala, a oração fortalece, que foi também de extrema importância esse ano,
e a morte examina, ou seja, quando acontece também essa passagem, muitas vezes naquele último minuto do desencarne, olha o quanto a gente se transforma, o quanto a gente se modifica. Antônio está colocando aqui, tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala, não deixarmos cair quando em tentação, exato, mas é necessário que ela aconteça, que exista esse incentivo pela tentação, até para a gente se provar, será que realmente eu vou conseguir me manter firme aqui nesse meu propósito? Muitas vezes eu quero me modificar e quando vem a tentação eu não dou conta. Então é nessas horas que realmente, Antônio, a gente percebe se realmente a gente está firme naquela causa, se a gente realmente quer se modificar, ou se a gente vai cair na tentação e a gente vai ter que tentar de novo, né? E até o nome, tentação, é tentar várias vezes, tentar pela ação, né? Então, olha como também o próprio significado da palavra nos traz essa questão da tentativa e erro, né? Então, a tentação é muito disso. O mérito, no entanto, a fim de que recolhas novo alento e passagem para planos superiores, é problema contigo. Vou repetir, hein, gente, porque essa frase aqui é para acordar quem tá dormindo aí. Eu sei que nós estamos aqui à tarde, não era para estar dormindo, todo mundo tomou café hoje já. Então tá lá, o mérito, no entanto, a fim de que recolhas novo alento e nova passagem para planos superiores, é problema contigo, ou seja, é problema seu, né? Não adianta querer vir terceirizar. Então esse mérito de eu consigo de alguma forma ir para uma evolução como espírito, eu consigo sair de espíritos inferiores e ir me modificando, ir me desenvolvendo e ir crescendo como espírito, olha aí, então Emmanuel já dá aquela sacudida na gente. Que aqui quem consegue fazer essa passagem, quem vai ter que ter essa atitude, quem tem que ter essa vontade, quem vai ter que passar pela experiência, pela tentação e se testar, é você. Não adianta querer terceirizar, porque quem vai falhar sou eu, quem vai ser testado sou eu. Então muitas vezes a gente fica esperando que venha um milagre, ou que alguém surja e faça por nós e nos modifique, e na verdade quem tem que fazer essa alteração, essa mudança tem que partir de mim. E uma coisa que eu gosto muito de falar, não existe mudança fazendo as mesmas atitudes. Olá, Pretinha, seja bem-vinda. Denis, que entrou aí também, a Sheila, seja muito bem-vindo. Marcos também, Espiritismos, que entrou aí, o Cláudio. Olha quanta gente, Inalda, sejam muito bem-vindos, pessoal. Então, imaginem isso, né? Se a gente ficar aqui num estado de inércia, esperando que as coisas aconteçam, esperando que as coisas se modifiquem, esperando que eu me modifique com o tempo, então vai passar o tempo aqui, a gente vai sair de um mundo de provas e expiações e vamos para o mundo de regeneração? Não. Então aqui Emmanuel vem trazer que a gente precisa lembrar do nosso papel, da nossa atitude, da nossa mudança, que ela é de extrema importância para que haja esse mundo de regeneração. Saudades também, Pretinha, estaremos juntos logo mais, hein? Nós temos live marcada, salvo engano, semana que vem, né? Precisamos falar sobre o tema. E em toda circunstância, depende da melhora que fizeres, buscando educar a ti mesmo, aprendendo e servindo, amando e perdoando, para a glória da vida ante a glória de Deus. E aí ele finaliza esse item, né, que é o item 87, aqui da questão 114, trazendo essa responsabilidade, né? Então, tudo que a gente for fazer de melhor é você que fez. Então, em toda circunstância, depende da melhora que você fez, que fizesses. Ou seja, ele está trazendo para mim, não é para terceiros, não é para terceirizar. Buscando educar-te a ti mesmo, aprendendo e servindo sempre, né? É importante a gente lembrar dessa questão do servir, porque muitas vezes a gente quer que os outros nos sirvam, né? Que os outros façam pela gente, mas ter aí a nossa parte, amando e perdoando. E como é difícil perdoar, né, gente? Então a gente precisa trabalhar essa questão do perdão e do amor ao próximo e ter esse olhar de alguma forma caridoso para que a gente chegue nessa glória que Deus tanto nos traz, que Jesus nos exemplificou e que nós precisamos ter aí a cada dia, a cada atitude, a cada ação, a cada passo, a gente ficar avaliando ali, será que eu estou fazendo o melhor?
Será que eu não estou sendo egoísta? Será que eu não estou sendo orgulhoso com o outro? Será que eu estou fazendo o melhor para a minha evolução? Eu acho que a gente precisa sempre avaliar em todas as nossas atitudes se a gente está fazendo aquela ação para o bem, não só para o meu bem pessoal, mas principalmente para o bem coletivo. Será que isso está indo de encontro com o melhor para todo mundo que está à minha volta? Ou eu estou pensando somente na minha individualidade, na minha melhora? Ou no meu bem-estar? Porque, na verdade, quando a gente fala aqui de estou pensando somente em mim, normalmente não é para melhora coletiva, é para minha melhora individual e para o meu interesse pessoal. E aí, muitas vezes, é interesse material e não interesse geral, né? Interesse da humanidade para a gente evoluir juntos, para a gente ser desenvolvido aí como espíritos de forma coletiva, de forma humanizada. Eu vou ler aqui o comentário do Anderson. O Anderson colocou aqui: o perdão e o amor ao próximo é a passagem para uma vida melhor para o mundo espiritual. Exatamente. E Anderson, a gente acha que pode conseguir tudo isso em uma única encarnação, mas a gente precisa trabalhar cada passo, né, degrau a degrau. Eu gosto muito de falar a respeito disso, desse degrau a degrau, porque a gente não consegue evoluir tudo de uma vez. Então, muitas vezes eu preciso passar por determinada experiência, que eu vou ter que exercitar o perdão. E aí eu tenho dificuldade, é difícil, aí eu consigo passar por essa. Beleza, consegui perdoar. Foi difícil, não foi natural, aí eu vou ter que passar por isso de novo, para de alguma forma isso se transformar em algo natural. E assim sucessivamente, como o Antônio está colocando aqui, o BIP, né, que é benevolência, indulgência e o perdão. São os principais pontos que a gente precisa ainda trabalhar. E vou colocar mais aqui, o orgulho e o egoísmo, gente, porque a gente só consegue entrar no mundo de regeneração se a gente trabalhar essas duas questões, que é o orgulho e o egoísmo, que a gente ainda tem muito enraizado no mundo de provas e expiações. Gente, falei correndo hoje, porque eu sei que daqui a pouquinho estarei em uma live ao vivo às 19 horas. Hoje meu dia foi corrido, nem conto pra vocês o tanto que foi corrido meu dia, mas deu tudo certo e consegui estar aqui com vocês pra gente fazer a nossa reflexão desse item 87. Pra quem tá chegando agora, Laura Lins, um beijo, minha querida. Eu tô terminando a nossa reflexão, Eduardo também, que chegou no finalzinho, Vinícius, que entrou agora. Pessoal, essa live vai ficar gravada aqui, nessa nossa reflexão, que foi o item 87. Livânia, meu amor, um beijo. Exato, hoje é o dia do obrigado, do gratidão, né, Antônio? É isso aí. E aí eu vou deixar salvo essa reflexão para vocês, vou subir depois no canal também. Amanhã, item 88, o teste. Já vou adiantar que amanhã eu vou ter compromisso também às 8 horas da manhã, mas eu vou fazer diferente. Ao invés de eu fazer no finalzinho do dia, eu vou tentar fazer um pouquinho mais cedo. Então estejam aí acordados comigo, 7h30, para a gente conseguir fazer essa reflexão. Se tudo der certo, 7h10, 7h20, 7h30 no máximo, estarei aí fazendo a reflexão. E aí quem acordar depois, assistam que vai estar gravado, tá bom? E hoje, agora, daqui 7 minutinhos, eu estarei falando no Joca Vieira. Eu já postei aí para vocês, daqui a pouquinho eu tô entrando ao vivo e a gente vai falar a respeito desses desafios para 2021 e da importância da mudança dos nossos pensamentos para esse ano que se inicia, tá bom? Gente, beijo grande, obrigada a todos que estiveram aqui comigo, gratidão, vocês são uns lindos, que eu avisei. O pessoal começou a me mandar mensagem de manhã: amor, cadê você? 8 horas, não vai ter. Aí eu falei: gente, eu mandei no Stories, ninguém viu, vou postar aqui de novo. Postei no Instagram e vocês estão aí comigo. Gratidão a todos, beijinho, até daqui a pouco e depois até amanhã também. Um beijo, tchau, tchau.